destino de um ser humano é decidido pelo que acontece no seu próprio interior. Antes de iniciarmos esta jornada, peço que você se permita um momento de presença absoluta. O que você está prestes a ouvir não é apenas um conjunto de palavras, mas uma sequência de frequências desenhadas para desbloquear camadas de entendimento que estavam latentes em seu ser. Vivemos em um mundo saturado de informações superficiais, mas, ocasionalmente, algo diferente cruza o nosso caminho. Se este áudio encontrou você agora, no meio do fluxo caótico da sua rotina, entenda que não há acidentes no campo quântico. A ciência moderna e a sabedoria ancestral convergem hoje para um único ponto de revelação. A sua presença aqui é um efeito de uma causa que você mesmo iniciou. Uma parte de você, talvez aquela que se manifesta nos momentos de silêncio ou nas perguntas existenciais que surgem antes de dormir, emitiu um sinal. Um chamado por clareza, por propósito e, acima de tudo, por poder. O universo, que é uma matriz de inteligência responsiva, simplesmente respondeu. O que você ouve agora é a resposta. Muitos passam a vida inteira acreditando que são barcos à deriva em um oceano de circunstâncias externas. Acreditam que a economia, a genética, o passado ou a sorte determinam o seu destino. No entanto, o que estamos prestes a desvelar é a quebra definitiva dessa ilusão. Você não é o barco, e você certamente não está à deriva. Você é o próprio oceano. O manual a que nos referimos não é um livro físico que você encontrará em uma estante empoeirada. Ele é a estrutura oculta da sua própria consciência. É o conjunto de leis que governam a transformação do imaterial em material, do pensamento em coisa, da possibilidade em realidade. Por séculos, este conhecimento foi mantido sob 7 chaves, acessível apenas a iniciados em ordens herméticas ou escolas de mistérios. A razão não era o elitismo, mas a compreensão de que o poder de criar o próprio mundo exige uma maturidade emocional e espiritual que a humanidade, até então, não havia alcançado coletivamente. Hoje, porém, as paredes desses templos caíram. A física quântica, através do estudo das partículas subatômicas, começou a provar o que os místicos já sabiam: o observador afeta o observado. A matéria não é sólida, ela é energia condensada vibrando em frequências específicas. E o que determina essa frequência? A consciência. Existem 2 níveis de profundidade para quem ouve estas palavras. O primeiro nível é o da mente racional e analítica. Ela ouvirá estas palavras, buscará falhas lógicas, comparará com conhecimentos prévios e possivelmente rotulará tudo como interessante, mas sem permitir que isso mude sua estrutura celular. Para essas pessoas, o manual continuará fechado, embora as páginas estejam diante de seus olhos. O segundo nível, onde eu espero que você se posicione, é o nível da alma. É o nível daqueles que sentem um calafrio na espinha, um acelerar do coração ou uma sensação súbita de eu já sabia disso, só precisava lembrar. Se você sente que estas palavras possuem um peso diferente, um magnetismo que o impede de parar de ouvir, então você faz parte do grupo dos criadores conscientes. Para você, este canal e esta mensagem não são entretenimento, são um portal de ativação. Neste exato momento, enquanto minha voz percorre os seus sentidos, estamos realizando uma transferência de códigos. Não pense nisso como uma aula de escola, mas como uma atualização de software para sua realidade. Seu sistema nervoso está sendo preparado para sustentar uma voltagem maior de consciência. Imagine que sua vida até hoje foi vivida em um rádio sintonizado em uma estação de estática e ruído. O manual que você já possui em suas mãos, e que aprenderá a ler hoje, é o mostrador que permite sintonizar a frequência da harmonia, da abundância e da saúde integral. O manual sempre esteve aí, codificado em seu DNA, pulsando em cada batida do seu coração. O fato de você não ter sido ensinado a lê-lo foi o maior sequestro intelectual da história humana. Mas esse tempo acabou. Para entender como usar o manual, precisamos entender onde ele opera. Vivemos mergulhados no campo quântico, ou campo unificado. Pense nele como uma tela infinita e invisível que preenche todo o espaço. Essa tela é feita de pura potencialidade. Nela, todas as versões da sua vida já existem. A versão onde você é próspero, a versão onde você é saudável, a versão onde você vive o propósito da sua alma, e também as versões de escassez e sofrimento. O que decide qual dessas versões será projetada na tela da sua realidade tridimensional? Não é o esforço físico exaustivo. Não é a sorte. É a sua assinatura vibracional.
O manual ensina você a ajustar essa assinatura para que a tela da realidade não tenha outra escolha a não ser refletir o que você projetou internamente. Antes de abrirmos a primeira instrução técnica do manual, é preciso um aviso. O conhecimento que você está prestes a integrar é irreversível. Uma vez que você compreende que é o arquiteto da sua experiência, o papel de vítima deixa de existir. Você não poderá mais culpar o governo, seus pais, seu parceiro ou o destino pelas suas dores. Isso pode parecer assustador para alguns, pois a vítima encontra conforto na falta de responsabilidade. Mas, para o Criador, essa é a maior liberdade possível. Se eu criei a desordem, eu tenho o poder absoluto de criar a ordem. Para ancorar verdadeiramente essa frequência e selar o seu compromisso com a nova realidade, escreva aqui nos comentários: o manual está ativado. Faça disso o seu primeiro decreto como um criador consciente. Agora, quero que você se prepare mentalmente. Visualize esse manual em sua mente. Sinta a textura das páginas que guardam os segredos da sua existência. Estamos prestes a mergulhar na primeira das 5 instruções fundamentais, aquela que mudará para sempre a sua percepção de quem você é. Entramos agora no coração da engenharia da realidade. A primeira instrução do manual afirma: a realidade não responde ao que você deseja, ela responde ao que você vibra. Para compreender isso em um nível profissional e profundo, precisamos desconstruir a ideia comum de desejo. No senso comum, desejar algo implica em não ter esse algo. Quando você diz eu quero ser rico ou eu quero encontrar o amor, você está emitindo uma frequência de falta. O universo, sendo um espelho perfeito, lê a vibração da carência e devolve a você mais situações que confirmam que você quer, mas não tem. O manual nos ensina que somos como torres de transmissão de rádio. Emitimos um sinal constante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse sinal é a nossa assinatura vibracional. Ela não é composta apenas pelos seus pensamentos positivos superficiais, ela é a soma total do seu estado de ser. Imagine um iceberg. A ponta visível são os seus pensamentos conscientes, mas a massa gigantesca submersa são as suas emoções subconscientes e crenças celulares. É essa massa submersa que comanda a manifestação. Se você passa 10 minutos fazendo afirmações positivas, mas passa as outras 23 horas e 50 minutos sentindo ansiedade, medo de conta bancária ou ressentimento por relações passadas, o campo quântico responderá à vibração predominante. O campo não é moralista, ele não julga o que é bom ou ruim. Ele é puramente matemático e ressonante. Ele simplesmente diz sim à sua frequência. Se você vibra "o mundo é perigoso", o universo diz sim. Aqui estão evidências de que o mundo é perigoso. Se você vibra "eu sou digno de abundância", o universo diz sim, aqui estão os caminhos para essa abundância se materializar. Como, então, alterar essa assinatura? O manual sugere a modulação consciente. Isso exige que você se torne um observador implacável de si mesmo. Você deve aprender a interceptar o sinal antes que ele se torne realidade. Quando um pensamento de escassez surgir, você não deve lutar contra ele, pois a luta gera resistência e a resistência amplifica a frequência negativa. Em vez disso, você deve trocar de estação. Isso é feito através da sinalização emocional antecipada. Você deve cultivar a emoção do resultado final antes mesmo de o resultado aparecer no mundo físico. Se você quer saúde, precisa encontrar o lugar dentro de você que já se sente vital, mesmo que seja apenas na ponta do dedo mindinho, e expandir essa sensação. O manual é claro: a evidência interna deve preceder a manifestação externa. Esta é a verdadeira alquimia moderna. A segunda instrução do manual nos leva a uma das fronteiras mais desafiadoras para a mente humana. O tempo linear é uma ilusão operacional. Você cria a partir do agora. A física clássica nos ensinou a ver o tempo como uma linha reta, um passado que já se foi e não pode ser mudado, e um futuro que ainda não existe. O manual, amparado pela mecânica quântica, nos diz o oposto. Tudo o que aconteceu, está acontecendo e poderia acontecer, existe agora em um estado chamado superposição quântica. Imagine o campo quântico como um vasto oceano de rádio, onde todas as estações estão transmitindo simultaneamente. O fato de você estar sintonizado na estação A não significa que a estação B não exista. Ela está lá, vibrando no mesmo espaço, apenas em uma frequência diferente. Sua vida atual é apenas a estação em que você está sintonizado agora. O manual ensina que você pode mudar o dial.
Quando você se projeta para o futuro com medo, você está, na verdade, trazendo uma possibilidade negativa para o seu presente e dando-lhe energia para se materializar. Da mesma forma, quando você revive traumas do passado, você está usando o seu poder criativo do agora para manter essa dor viva na sua realidade atual. Você está usando o manual ao contrário. O segredo dos grandes mestres e dos criadores conscientes é o colapso da função de onda deliberado. Isso significa que, a partir do ponto zero do momento presente, você projeta sua consciência para a linha do tempo onde o seu objetivo já foi alcançado. Você não visita essa linha do tempo como quem assiste a um filme, você a ocupa vibracionalmente. Ao fazer isso, você cria um vácuo quântico no seu presente. A natureza abomina o vácuo. Quando você sustenta a frequência do seu eu futuro de forma consistente no agora, o universo começa a reorganizar a matéria, as pessoas e as circunstâncias para preencher esse vácuo e alinhar a sua realidade física com a sua realidade vibracional. Você não corre atrás do sucesso, você se torna o campo magnético que o atrai. O manual instrui que o único momento de poder é o agora. Não amanhã, não quando você tiver o dinheiro, não quando você encontrar o parceiro. Se você está esperando algo para se sentir feliz, você está enviando ao universo a mensagem de "eu não sou feliz agora". E o universo responderá mantendo a felicidade sempre no horizonte, um passo à frente, inalcançável. A instrução é revolucionária. Sinta agora o que você sentiria se seu desejo fosse realidade. A paz, o alívio, a gratidão, a segurança. Ao ancorar essas emoções no corpo físico agora, você sinaliza ao campo quântico que a experiência já ocorreu. O tempo linear, então, se encarrega apenas de projetar as imagens correspondentes aos seus sentidos. Você deixa de ser uma vítima do tempo para se tornar o mestre da eternidade. A terceira instrução do manual revela uma verdade que pode ser desconfortável, mas é essencial. Suas crenças não são apenas pensamentos, são as leis físicas do seu universo pessoal. Para entender isso profissionalmente, precisamos falar sobre o sistema de ativação reticular, chamado de SAR, inclusive foi falado disso no nosso último vídeo. Mas vou resumir caso você não tenha visto. No centro do seu cérebro, existe um filtro biológico que decide quais informações, entre os milhões de bits de dados que recebemos por segundo, chegarão à sua mente consciente. O que programa esse filtro? Suas crenças. O manual explica que você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é programado para vê-lo. Se você possui uma crença enraizada de que oportunidades são raras, seu SAR filtrará a realidade para que você literalmente não enxergue as portas abertas à sua frente. Você pode caminhar ao lado de uma fortuna ou de uma solução brilhante, e seu cérebro a tratará como ruído de fundo, tornando-a invisível. No campo quântico, uma crença atua como um código de barras. O campo é um oceano de energia inteligente, mas ele precisa de um molde para se solidificar. Suas crenças são esses moldes. Quando você sustenta uma verdade absoluta sobre si mesmo, seja ela "eu sou um líder" ou "eu nunca sou bom o suficiente", você está fornecendo a geometria sagrada sobre a qual a matéria será construída. O manual instrui que o primeiro passo para a maestria é o desmonte de identidades obsoletas. Muitas das suas crenças não são suas. Elas são ecos dos seus pais, professores, da cultura e de traumas de infância. Você as aceitou como verdades universais, mas elas são apenas softwares antigos rodando em um hardware moderno. A prática aqui é a interrogação quântica. Diante de cada limitação, pergunte-se: a quem pertence isso? E quem eu seria sem essa história? Ao retirar o peso dessas crenças, você limpa a lente do seu projetor de realidade, permitindo que uma nova luz atravesse as páginas do seu manual. A quarta instrução do manual foca na implementação. A repetição consciente é o cinzel que molda a pedra do destino. Aqui, saímos da metafísica pura e entramos na neurociência aplicada. Existe uma lei na biologia conhecida como a Lei de Ebb, que diz: neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Sua personalidade atual é um conjunto de redes neurais altamente fortificadas. Você pensa da mesma maneira, sente as mesmas emoções e reage aos mesmos gatilhos porque criou autoestradas de informação em seu cérebro. Tentar mudar sua vida apenas com um pensamento positivo isolado é como tentar desviar o curso de um rio caudaloso com uma colher de plástico. O manual ensina que você precisa de um novo fluxo, e esse fluxo é gerado pela persistência vibracional. A repetição consciente não é sobre forçar a realidade a mudar, é sobre reeducar o seu sistema nervoso para que a nova realidade pareça segura.
O corpo humano é viciado em estados emocionais familiares. Se você viveu sob estresse por anos, seu corpo viciou em cortisol. Quando você tenta meditar ou sentir paz, o corpo entra em abstinência e envia sinais de desconforto para a mente, tentando fazer você voltar ao padrão antigo. O manual chama isso de a noite escura do ego. É o período em que a nova programação ainda não se tornou um hábito, e a antiga está morrendo. A instrução aqui é a imersão frequencial. Você deve bombardear seus sentidos com a nova realidade. Através de visualizações, afirmações faladas, escritas e, principalmente, através da ação inspirada que confirma a nova crença. Cada vez que você escolhe uma resposta nova diante de um problema antigo, você está desconectando a fiação velha e soldando a nova. Com o tempo, o esforço desaparece. O que antes exigia disciplina torna-se sua natureza. Você atinge o estado de competência inconsciente, onde você manifesta a abundância de forma tão natural quanto respira. A repetição é o mecanismo que transforma o manual em um instinto biológico. Dentro desta quarta instrução, o manual dá uma importância especial à frequência sonora. O som é a ponte entre o espírito e a matéria. Quando você usa sua voz para decretar sua realidade, ou quando ouve frequências específicas, você está afetando diretamente a estrutura da água em suas células. Considerando que somos feitos majoritariamente de água, você está, literalmente, reestruturando sua biologia para ser um receptor mais sensível às possibilidades quânticas. Esta é a razão pela qual este conteúdo deve ser ouvido repetidamente. Não para que sua mente lógica aprenda, mas para que suas células se sintonizem. A cada repetição, as instruções do manual penetram mais fundo, ultrapassando a barreira da mente crítica e instalando-se no solo fértil do subconsciente. Chegamos à quinta instrução que separa os teóricos dos verdadeiros mestres da realidade. A quinta instrução do manual declara: a mente projeta a forma, mas o coração fornece o combustível. Muitos buscam a manifestação através da força de vontade mental. Eles pensam, planejam e visualizam com uma intensidade cerebral exaustiva. No entanto, o cérebro, embora seja um processador magnífico de informações, possui um campo eletromagnético relativamente pequeno se comparado ao coração. O manual revela que o coração humano gera o campo eletromagnético mais potente do corpo, cerca de 60 vezes maior eletricamente e até 5.000 vezes maior magneticamente do que o campo gerado pelo cérebro. Isso significa que, se sua mente está visualizando riqueza, mas seu coração está pulsando medo, insegurança ou indignidade, o sinal que o universo recebe é o sinal do coração. O campo quântico não se importa com a imagem que você mantém na cabeça se ela não estiver acoplada à voltagem emocional do peito. A manifestação sem coerência é como um projetor de cinema sem lâmpada. Você tem o filme, a ideia, mas não tem a luz para projetá-lo na tela do mundo físico. O manual define a coerência como um estado biológico onde o sistema nervoso, o coração e o cérebro operam em harmonia rítmica. Quando você entra em coerência, você deixa de emitir sinais contraditórios. Você se torna um laser. Enquanto a maioria das pessoas emite luz difusa, como uma lâmpada comum que ilumina um pouco de tudo, mas não atravessa nada, o Criador consciente emite uma luz coerente, um laser que pode cortar as densidades da matéria e precipitar resultados com precisão cirúrgica. Como alcançar esse estado? O manual prescreve a técnica da inteligência cardíaca. Não é apenas sentir emoções. É a prática deliberada de cultivar estados de gratidão, apreciação e compaixão antes que os fatos ocorram. Quando você sustenta a gratidão por 15 a 20 minutos, seu corpo entra em um estado de reparação profunda e seu campo magnético se expande, tornando-se um imã para possibilidades que vibram nessa mesma sintonia. Diferente do cérebro, que está muito ligado aos sentidos e ao tempo linear, o coração tem uma conexão direta com o que a física chama de não-localidade. Ele está conectado ao todo. É através do portal do coração que o manual se comunica com a inteligência infinita. Quando você alinha um pensamento claro com uma emoção elevada, você cria o que o manual chama de assinatura eletromagnética de destino. Nesse processo, o seu pensamento funciona como um sinal elétrico que você envia para o campo, enquanto a sua emoção age como um sinal magnético que atrai a experiência de volta para você. Ao atingir esse estado, o esforço termina. Você não precisa mais perseguir os seus sonhos de forma exaustiva, pois você se torna o próprio centro de atração para onde a realidade que você deseja está correndo. Agora que as 5 instruções foram decodificadas, o manual nos leva a um novo capítulo:
a ética da criação. Ao compreender que você é o mestre do seu micro-universo, você percebe que cada pensamento seu afeta a malha do macro-universo. Não somos ilhas. O campo quântico é um tecido interconectado. Quando você cura sua própria frequência de escassez e assume sua abundância, você não está apenas mudando sua conta bancária, você está alterando a densidade do campo para todos ao seu redor. Você se torna um nó de expansão. O manual ensina que a melhor forma de servir à humanidade não é sofrendo com os que sofrem, mas vibrando na solução para que outros possam encontrar o caminho através da sua luz. Neste ponto da nossa jornada, você deve perceber que a leitura do manual exige uma mudança de postura. Você não é mais um ouvinte. Você é um observador participante. Na física quântica, o observador é aquele que, ao olhar para uma partícula, faz com que ela decida onde estar. Sua atenção é a sua moeda mais valiosa. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Onde você coloca sua energia, a matéria começa a se organizar. Se você gasta sua atenção nas notícias trágicas, nas fofocas, nas dívidas ou nas falhas alheias, você está usando o manual para criar mais do mesmo. A instrução aqui é a economia da atenção. Proteja seu foco como se sua vida dependesse disso, porque, no nível quântico, ela realmente depende. O conhecimento agora está denso, integrado e pulsante em seu sistema. Você já entendeu a vibração, o tempo, as crenças, a repetição e a coerência. Mas ainda falta uma peça, o encerramento sagrado e a ancoragem plasmática. Como transformar tudo isso em algo que você não apenas sabe, mas que você é? Como garantir que, ao terminar este áudio, você não volte para os trilhos velhos da mente comum? Chegamos ao ápice da nossa jornada. Até este momento, percorremos as instruções técnicas do manual, aprendemos a modular a vibração, a colapsar o tempo no agora, a reprogramar as crenças subjacentes, a utilizar a força da repetição e a harmonizar o coração com a mente. No entanto, o manual contém uma cláusula final, escrita em letras de luz, que muitos negligenciam. A técnica sem a encarnação é apenas um conceito, a técnica com a entrega é um milagre. Para atingirmos a maestria absoluta, precisamos falar sobre o salto de identidade. A maioria das pessoas tenta manifestar coisas novas mantendo a personalidade velha. Elas querem a riqueza, mas ainda se identificam como alguém que luta para sobreviver. Elas querem o amor, mas ainda se veem como alguém que foi rejeitado. O manual é enfático. Você não pode levar o seu eu antigo para a sua vida nova. O campo quântico exige uma troca de pele. Este salto ocorre quando você deixa de tentar criar e passa a ser a própria criação. É a diferença entre o ator que finge um papel e o ator que se torna o personagem. A partir de hoje, seu trabalho não é mais pedir ao universo. Seu trabalho é caminhar pelo mundo como se cada uma das suas intenções já fosse uma realidade física. Isso não é um exercício mental de faz de conta, é uma postura ontológica. É decidir que a sua verdade interna tem mais autoridade do que a realidade externa passageira. Uma dúvida comum que o manual aborda é o intervalo. Por quê? Se eu mudei minha frequência agora, a minha conta bancária ou o meu corpo não mudaram instantaneamente? A resposta reside na densidade da matéria. Vivemos em um plano tridimensional onde a energia leva um tempo para se condensar em massa. É o que chamamos de período de gestação. O erro fatal do criador iniciante é olhar para o mundo físico, não ver a mudança imediata e dizer, isso não está funcionando. No momento em que você faz isso, você muda sua frequência de volta para a dúvida e interrompe o processo de colapso da função de onda. O manual instrui a persistência imperturbável. Você deve manter a frequência do resultado final mesmo diante das evidências contrárias do mundo físico. Os sentidos mentem, o campo quântico nunca mente. Se você sustenta a frequência, a matéria é obrigada, pelas leis da física, a se alinhar. À medida que você domina o seu manual pessoal, você começa a perceber que o seu campo de influência se estende além da sua pele. Você é uma antena que afeta a psique coletiva. O manual revela que cada indivíduo que alcança a coerência coração-mente atua como um estabilizador para milhares de outras pessoas que ainda vivem no caos. Nós não estamos apenas mudando nossas vidas individuais, estamos participando da construção de uma nova arquitetura humana. Quando você escolhe a abundância em vez da escassez, você torna mais fácil para o próximo fazer o mesmo. O seu sucesso é um ato de serviço. A sua saúde é um portal de cura para o mundo.
O manual que você segura em suas mãos agora é um pedaço do código que está reescrevendo a história da Terra. Para selar estas 5.000 palavras em seu sistema, realizaremos agora um exercício de ancoragem. Quero que você visualize sua vida atual como uma película de cinema. Atrás de você, existe o projetor, sua consciência. Entre o projetor e a tela, existe o filtro, suas crenças e emoções. Neste exato instante, imagine-se trocando o filtro. Retire a lente da limitação, do eu não posso, do é difícil, do não sou digno. Sinta essas lentes velhas caindo no chão e se transformando em pó. Agora, coloque a lente de cristal puro do manual da alma. Esta lente brilha com a luz da inteligência infinita. Observe como a imagem na tela da sua vida começa a mudar. As cores tornam-se mais vívidas. As oportunidades que estavam escondidas nas sombras agora brilham intensamente. Sinta o calor no centro do seu peito, a coerência, confirmando que este novo filme já está em exibição. Respire essa nova realidade. Deixe que ela sature cada uma das suas 37 trilhões de células. O código foi instalado. O manual foi aberto. Chegamos ao fim deste vídeo, mas este é, na verdade, o quilômetro zero da sua nova existência. O conhecimento que você consumiu hoje é vasto, mas a mente tende a retornar aos velhos hábitos se não for alimentada com ferramentas de precisão. O que compartilhamos aqui foi o mapa. Mas, para caminhar pelo território e dominar as nuances mais profundas do Criador oculto, você precisará de um acompanhamento mais técnico e diário. O manual tem camadas que vão além da fala. Ele possui exercícios práticos, protocolos de reprogramação noturna e fórmulas de alinhamento frequencial que não podem ser totalmente explicadas em um único vídeo. Por isso, se você sente que sua alma está sedenta por mais, se você entende que este investimento de tempo hoje foi o melhor presente que você já se deu, eu o convido a dar o próximo passo lógico. No primeiro comentário fixado abaixo, você encontrará o portal para o guia O Criador Oculto. Nele, eu transformei a complexidade da mecânica quântica em um roteiro simples e infalível para que você nunca mais se sinta perdido ou impotente. Antes de partirmos, deixe sua marca no campo quântico. Escreva mais uma vez, com a convicção de quem já venceu, o manual está ativado. Ao fazer isso, você fecha o circuito. Você sai do papel de espectador e entra no papel de mestre. Obrigado por sua atenção sustentada. Obrigado por ter a coragem de olhar para o sol da sua própria divindade. Obrigado por recordar. O manual já está em suas mãos. A tela está em branco. O que você vai projetar a partir de agora? Nos vemos no campo das infinitas possibilidades. Nos vemos no próximo capítulo.